Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Paula e Rosana trabalhavam juntas na mesma empresa há mais de 6 anos. Uma no setor financeiro e a outra na área de relações públicas. Até que Paula foi transferida para o mesmo setor da colega e as duas passaram a organizar os eventos da empresa. Paula gostou tanto da mudança que resolveu investir na nova carreira. Eu vi que realmente não me encaixava naquela área. Era o que eu fazia no momento, mas que não era minha paixão. E surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de publicidade. Foi aí que eu vi que era realmente a área que eu gostava muito, essa área de comunicação. A dupla deu tão certo que elas resolveram abrir o próprio negócio de assessoria e cerimonial de festas e eventos. A oportunidade que Rosana procurava para passar mais tempo com a família. A mudança veio assim, em busca de uma qualidade de vida até, né? Mesmo sabendo que evento é uma coisa assim que você tem que dedicar final de semana, horários noturnos, mas a flexibilidade que eu consegui durante a semana de estar em casa com filhos, né? A gente que tem filhos acompanha questão escolar e tudo. Então essa flexibilidade assim não tem preço mesmo. Apesar das dificuldades no início, a experiência de Paula na área de finanças ajudou bastante no novo empreendimento. Lidar com CNPJs, lidar com contas. Então hoje eu posso aplicar isso na minha empresa. Tiago também aproveitou os conhecimentos na área de comércio exterior na nova profissão. Acostumado a lidar com o ambiente de eventos, principalmente na área gastronômica, decidiu que o amor pela cozinha merecia um espaço maior na vida dele. Eu trabalhei 13 anos com comércio exterior, sempre gostei muito de comércio exterior, negociações internacionais, essa parte de consultoria em administração, gestão, e sempre fazia eventos gastronômicos também. Nunca cozinhando, mas sempre convidando chefes, desenvolvendo esses eventos. E ano passado, em 2014, eu resolvi migrar efetivamente para a gastronomia, né? Colocar a mão na massa. Depois da mudança, ele acabou agregando as duas profissões e se sente mais realizado. Acaba que eu consigo unir uma coisa com a outra, né? Porque essa parte que eu mexi muito de gestão, de administração, eu aplico na gastronomia, né? Essa parte de marketing, publicidade. Então, uma coisa completa a outra. E estou muito mais feliz porque eu estou cozinhando agora também. Uau, achei o máximo. Ele tem cara de que cozinha bem, viu? Mostrou ali. Gente, mas aí para seguir um sonho é preciso planejamento. E é sobre isso que eu converso agora com a coach de carreira Lúcia Ribeiro Mendes. Muito bom dia. Bom dia. Que bom tê-la conosco. Muito obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Explica para mim, antes da gente entrar nessas histórias, coach de carreira. Eu não sabia que existia coach específico, eu só achei que coach era para tudo. Não, o coach, ele é um processo que ele vai potencializar talentos, vai potencializar pessoas e os desejos e transformá-los em sonhos, né? Então ele vai criar caminhos para que os sonhos se concretizem de forma real e transformadora. Então o coach ele pode ser voltado para várias áreas. Existem coaches específicos para carreira, para emagrecimento, para salvar casamentos. O coach, como qualquer profissão, ele tem uma especialização, né? Então tem os coaches também que são para profissionais de alto escalão, que têm uma demanda muito grande, que tem uma decisão dele impacta em âmbito mundial, como os grandes CEOs, né? Então tem coaches que acompanham esses profissionais por um determinado tempo para auxiliá-los nesses processos. E o coach de carreira, que é o meu caso, é um coach justamente para esse momento, em que a pessoa se encontra numa encruzilhada, ela quer fazer uma mudança na carreira e ela busca uma ajuda de um coach justamente para fazer isso de uma forma estruturada, né? Porque não basta ter um sonho, né? Tem que ter uma estrutura para que aquele sonho não frustre e não vire um pesadelo na vida dela depois, né? Eu queria que você comentasse, nós tivemos duas situações, uma ali da Paula e da Rosana, onde se descobriram, mudaram radicalmente ali assim,
saíram de uma empresa e abriram uma nova empresa fazendo algo que não era o que ela fazia anteriormente. Eu achei interessante porque ela falou que ela foi movida por uma paixão, ela chegou a fazer uma faculdade, ou seja, muitos desafios. Fala um pouquinho sobre isso, essa mudança completa e até abrir mão da empresa, né? Isso. A gente tem que entender que o processo de mudança de carreira, ele não é um processo simples. Quando você muda de carreira, vamos supor, eu tenho vários anos como um gestor da área financeira e vou mudar para uma área de TI, por exemplo. Certo. Você é um júnior na área de TI, apesar de ter 40 anos e uma vivência longa na outra área, você é um júnior. Então, você tem que buscar ajuda de especialistas, você tem que buscar ajuda de pessoas que já venceram, que estão lá na frente, porque essas transformações, elas não são simples, né? São muitas coisas que você abre mão, muitas coisas das quais você deixa de ter. Eu estava lendo até recentemente um artigo de um profissional falando de um empreendedor que também fez uma mudança de vida muito radical, que ele virou e falou assim, você deixa de trabalhar, você abre mão das 40 horas semanais para passar a trabalhar 80 horas semanais. Olha! Todo o começo de carreira é muito complicado, né? Mas é um sonho e a gente tem que entender que os sonhos, eles às vezes não acontecem do dia para a noite. É tudo uma construção e essa construção tem que ser muito sólida. Por exemplo, o caso da Paula e da Rosana. Da Paula e da Rosana. Ela não simplesmente foi para uma área, ela foi usando o conhecimento que ela já tinha, o que lhe faltava, ela buscou em uma especialização, fazendo um novo curso, né? Ela preparou primeiro o ambiente para essa mudança, porque você não pode ir na cara e na coragem, isso porque mesmo. Existe uma vida financeira que ela continua acontecendo, mesmo com essa mudança, você indo atrás do seu sonho, você tem que se estruturar bastante, né? E nesse mesmo artigo que eu estou te falando, o cara falava assim, olha, se você juntou dinheiro para viver um ano, junta para 3, porque o dinheiro acaba muito mais rápido do que você imagina, porque é muito investimento, né? Com certeza. E você tem dúvida, eu estou aqui com a Lúcia Ribeiro, coach de empresa, tem dúvida? Coach de carreira, aliás. Tem alguma dúvida? Liga para cá, 3253-3320, fala ao vivo, está querendo fazer uma grande mudança na sua vida, tá? Quando aproveita que ela está aqui. Ou então 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Liga, faça a sua pergunta, a gente vai estar aqui, ela vai te responder. Mas eu também observei na outra história do Tiago, onde ele mexia com comércio exterior, e daí ele migrou para gastronomia, completamente diferente, mas hoje ele atua com as duas coisas. Como é que você vê isso também, Lúcia? É muito importante, a escolha da nossa carreira, muitas vezes no começo, ela não é tão equivocada assim. A gente, ao longo da carreira, vai passando por algumas adaptações, né? A gente vai percebendo que a gente gosta mais de uma área, a gente se interessa mais por outra, então a gente vai agregando conhecimento e aquele conhecimento não é perdido. Se você vai para o seu sonho e de alguma forma vai poder usar aquilo que você já construiu de conhecimento, o know-how que você já tem, você vai de uma base mais sólida. Por exemplo, ele faz a gastronomia e com certeza ele deve vender o serviço dele. A experiência dele com a área de comércio o ajuda nessa parte, né? O ajuda às vezes numa negociação de valores para conseguir produtos com um custo mais baixo. Então a gente tem que tentar conciliar muitas vezes o sonho da gente com o que a gente já traz de bagagem. O que é mais importante? Ganhar dinheiro ou realizar aí o seu sonho? Depende. Isso aí vai de cada um. Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para as pessoas. O que é o seu sonho? O seu sonho é ter muito dinheiro? Então, você vai fazer um trabalho para que isso aconteça. Mesmo que você não goste daquele trabalho? A questão é o quanto você gosta mais. Mas depende. Às vezes a questão financeira para a pessoa é realmente muito maior do que ela realmente atua. Agora, o sonho dela pode virar o dinheiro também, né?
A gente também não pode ficar naquela doce ilusão de que eu vou trabalhar com o que eu gosto, não vou ganhar quase nada, porque existem coisas na vida, existem outros sonhos que dependem também da vida financeira, né? Então, se a gente puder conciliar os dois, é muito importante. A busca de um sonho, quando ela é algo que vai te transformar, que vai te levar além, o dinheiro vai virar consequência, entendeu? Mas existem pessoas que têm realmente muito foco na parte financeira. É uma questão dela, é aonde ela enxerga o valor dela, né? Apesar das vezes isso ser conflitante para a gente em alguns momentos, é o valor dela, então ela tem que ser, o nosso processo é ajudá-la a conquistar isso. Às vezes a conquista financeira não é nem por causa do trabalho que vai vir, mas de uma forma de economizar melhor, né? Uma forma de potencializar o dinheiro dela. Né? Não necessariamente a busca do dinheiro ela é só, única e exclusivamente vinda do trabalho, do salário, mas às vezes de uma rentabilização desse dinheiro dela. Né? E aí eu pergunto, como ajudar aquela pessoa que tem um sonho e aí esse sonho, ninguém concorda com esse sonho dela? Ela tem um sonho ali dentro da casa, seja os pais não concordam, seja o cônjuge não concorda. Como é que você acaba trabalhando isso? Quando a pessoa, às vezes, ela é muito influenciável e as opiniões ficam ali. Não é possível você vai largar isso, você vai fazer isso? Não é possível. Como ajudar essa pessoa também? Olha, eu sempre falo que buscar uma ajuda, ela é fundamental para você ter pelo menos um apoio ali. Porque quando o Brasil, ele não é um país de uma cultura empreendedora. O Brasil é de uma cultura de profissionais de concurso. Nós não somos empreendedores? Não somos empreendedores, a gente tem um perfil... Eu achava que a gente era meio assim, o brasileiro... Dá o jeitinho, né? Tipo assim, a gente aceita desafios, vamos lá, vamos fazer. Eu até achava que o número de empreendedores estava aumentando. Não o que eu estou falando assim, é cultura. Entendi. Entende? A cultura, assim, a pessoa, você vê que a pessoa, você fala assim, a pessoa é um empresário. Ah, tá. A pessoa é concursada. Ela tem um valor melhor. Você acha que nós temos uma cultura maior de concursados? De concursados, de pessoas que uma coisa um pouco que leva um pouco mais a uma estabilidade. Entendi. Entendeu? E o empreendedorismo, ele te testa muito, né? Ele não depende só de você, de um trabalho, depende de uma economia, de um país. Às vezes, os Estados Unidos entrou numa crise financeira, afeta o Brasil, que afeta o seu produto ali que você vende, a sua venda. Então, assim, quando você tinha me perguntado como que a gente faz para a pessoa que tem que ir atrás do sonho. Isso. A primeira coisa... E não tem apoio, né? Busca um apoio de alguém. Porque realmente é comum a gente não ter essa cultura da pessoa virar e falar assim, não, vai lá, faz e acontece. Procura uma ajuda para você ter um apoio para fazer aquele seu sonho virar realidade e não virar eu te disse que não ia dar certo. E às vezes aquilo dali gerar um peso na vida da pessoa. Porque momentos difíceis vão acontecer, momentos de felicidade vão acontecer. A construção ela acontece ao longo de 2, 3, 4, 5 anos. E aí sim você entra num momento de carreira em que você consegue virar e falar assim, olha, cheguei aonde eu queria. Entendi. Então, vai atrás de quem pode lhe ajudar, vai atrás de quem já teve sucesso nessa área. E se é um sonho, e se você acredita, as coisas vão acontecer para que isso dê certo. Mas não faça sozinho. Ir atrás de um sonho sem se estruturar, não vai dar certo. Muitos sonham, poucos realizam, porque quando as pessoas tentam realizar, elas fazem muito no impulso. Entendi. Né? E abrir um negócio, mudar de área não é uma coisa simples. Quais seriam as características necessárias para quem eu quero mudar aí de carreira, o que ela precisa ter? Alguns pontos bem claros. Você tem que ter essa postura porque você vai vivenciar tal situação. Para a pessoa, não fazer com que isso seja um conto de fadas e aí depois o castelo dela desaba. Primeiro é coragem. Coragem. Você tem que ter muita coragem, tem que ser muito racional de entender que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que ela planejou. Emoção, então, não faz bem nesse momento. Pessoas muito emocionais, muito frágeis, que se abalam por qualquer coisa, não são boas empreendedoras, elas sofrem muito. Planejamento.
é fundamental um planejamento. É preciso que a pessoa crie essa rotina de planejamento. A pessoa, ela precisa também entender que ela vai ser muito cobrada pelos amigos, pela sociedade. Resiliência, saber lidar com pressões. Com pressões de pessoas que, na verdade, estão achando que estão apoiando, mas não estão. Então, assim, e aí, tá dando certo? Quase torcendo para dar errado. Ai, gente, isso não é bom. Então, assim, a pessoa tem que entender, e tem que entender que todo começo é difícil. Mas nada acontece do dia para a noite. A gente fica com essas ilusões de Microsoft, Facebook. Nada começou de um dia para o outro. Nada foi assim, começou numa semana, daí a 2 meses deu tudo certo. Foi todo um processo de construção. E é lógico que quando isso é apresentado ao público, isso é apresentado de uma forma muito romântica. Mas existe todo um sofrimento atrás, toda uma luta atrás e toda uma questão de análise de mercado, de estratégia, de plano de negócios, que a pessoa tem que se manter firme para conquistar o sonho dela. Tem pergunta? Liga para cá, 3253-3320. Fala ao vivo, estou aqui com a coach de carreira. Tá insatisfeito com o que você está vivendo? Quer uma mudança? Aproveita e pergunta aqui para ela. Eu fiquei pensando, na verdade, perseverança é uma característica que a gente tem que ter, não é? Ela é fundamental. E a perseverança, porque se você for uma pessoa muito instável, qualquer coisa vai te doer. Então, um mês que não deu certo, ai meu Deus, o que eu fiz de errado, o que aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que eu abri mão do meu emprego ali, que eu estava feliz lá? Começa um muro de lamentações. E você começa até a criar uma ilusão de que você não era tão infeliz assim no lugar onde você estava. Nossa, isso aí é verdade. Né? Você vai se acostumando, as pessoas têm essa tendência mesmo. Que o pessoal fala do sapo. Se você pega um sapo e joga na água quente, ele pula. Mas se você coloca ele na água gelada, põe no fogo e vai esquentando, ele vai se acomodando até morrer. Né? Então a gente tem que pensar isso. Chegou o momento, é a hora de eu empreender, vamos empreender. Vamos empreender, mas com segurança. Faça um planejamento financeiro, faça um planejamento da sua nova carreira, faça um planejamento do que pode dar errado, faça uma análise de risco, porque tudo isso vai acontecer. Mas quando o sonho chegar, quando você virar e falar assim, quando você perceber a evidência, olha, para eu chegar, quando eu vou saber que eu vou estar realizado, que meu sonho aconteceu, quando isso acontecer, quando o fato, por exemplo, comprar uma casa, ou ter mais tempo para a família, quando você perceber isso, essa emoção não tem preço. Esse sentimento de realização, ele não tem, ele é incomensurável. Por isso que é muito importante você, se for dar vazão ao seu sonho, entender que é um processo, mas que ele tem uma recompensa incomensurável. Lúcia, o que você observa hoje? As pessoas estão muito frustradas ou não com as carreiras delas? A gente está vivendo um momento de crise econômica que gera isso fortemente nas pessoas. Às vezes as pessoas, elas amam a área que atuam, se dedicam à empresa onde trabalham, mas por motivos da economia, as empresas vão à falência e as pessoas acabam carregando essa carga para ela. Entendeu? Então, muitas vezes elas se frustram com a carreira, sendo que o problema às vezes nem foi com ela. Ou às vezes é uma empresa que não consegue valorizar aquele determinado profissional, ou é aquela pessoa que ela tem um grande potencial, e até por isso que eu fui para o coach, assim, eu cansei de ver pessoas que têm um potencial enorme, mas que não sabem dar vazão a esse potencial e se frustram na profissão porque não conseguem chegar no ponto onde elas queriam, porque elas não sabem por que caminhos percorrer. Eu perguntei porque hoje a gente tem cada dia mais um número de pessoas muito jovens já entrando aí, né, no mercado de trabalho, tanto por uma necessidade. Eu acho que até às vezes a escolha da própria profissão, da própria faculdade que a pessoa vai estar com 18 anos ou às vezes 17, às vezes está muito imatura emocionalmente, e aí dentro disso pode levar a uma escolha emocional e não racional. Você observa isso com relação às pessoas?
Observo, mas o que acontece? A gente não tem que entender que as coisas são definitivas. Ah, eu escolhi com 18 anos ser jornalista e não é isso que eu quero hoje. Eu escolhi com 40 anos de idade um concurso público, sou um concursado público e não é isso que eu quero para mim hoje. Então, assim, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para você ir atrás do seu sonho. A Paula fez uma faculdade aí, posteriormente, pois é, né? Depois de já estar com uma carreira, já estar consolidada, fez um outro curso. A gente não tem que ter medo de mudar. Isso é uma coisa que também atrapalha muito a pessoa, é o medo da mudança. E se eu for, e como é que vai ser? De que jeito Acha que é uma característica do brasileiro? Não, é uma característica universal. Universal. O medo da mudança. É uma característica universal. Assusta, você está acostumado com aquilo, você não sabe qual cenário. Né? O ninho está quentinho. Você não sabe qual que é o cenário que você vai enfrentar. Você sabe o que vai acontecer se você fizer uma determinada coisa no seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer se você fizer uma determinada coisa no seu empreendimento. Mas tudo, mudar é necessário. E mudar é natural, a gente muda. Não tem jeito. A gente não é a mesma coisa que a gente era há 1 ano, 2, 3 anos atrás. Nós não somos estáticos, Não somos estáticos. A gente tem que entender que isso é natural. E você tem alguns casos assim interessantes de pessoas que uma crise chegou para transformar ali a história dela? Porque às vezes as pessoas elas veem as crises como, ai, estou vivendo a crise. Mas a crise pode ser uma grande oportunidade de você se redescobrir, não pode? Pode. Seja a crise da idade, cheguei nos 40, cheguei nos 90, o que eu faço? Enfim, tantas crises que às vezes a gente pode ter, mas que podem nos ajudar, não é? Não, eu já vi eu já vi muitas pessoas chegarem num ponto que elas falaram assim, gente, não, peraí, tá tudo errado, não é isso que eu quero. E aí, realmente, a pessoa, por exemplo, eu já vi pessoas que largaram tudo para acompanhar o marido e foi para Brasília. E aí chegou lá, a pessoa não estava encontrando uma oportunidade interessante, começou a estudar e passou no concurso do Senado Federal. E ela brincava assim comigo, falando assim, só não é melhor do que ir para o céu, porque para ir para o céu você tem que morrer. Aí eu já vi pessoas também que estavam passando por um processo assim, quase que entrando em crise, entrando em depressão profunda no atual trabalho, porque ela sofria muito assédio moral. E de uma hora para outra ela virou e falou assim, poxa, eu conheço tanto esse meio de profissionais que atuam nessa área, eu conheço tantos fornecedores, eu vou abrir uma loja, eu vou empreender uma loja. E aí ele largou tudo, com uma família de muita tradição de concursos também, foi um primeiro empreendedor. E está dando muito certo, e está vivendo o sonho dele, está trabalhando as 80 horas por semana ao invés de trabalhar 40. Mas está feliz da vida. Mas está feliz. É diferente quando você trabalha com o seu sonho. O seu sonho te alimenta. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.